10h05, abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo então a geriatra, a doutora Maria Elisa Gonzalez. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Bom dia, muito obrigada, o prazer é todo meu, muito contente de estar aqui conversando com um tema tão importante como esse com você. A gente convidou a doutora Maria Elisa Gonzalez para falar justamente sobre o Junho Violeta. E eu preciso dizer aqui, confessar que eu não conhecia, não sabia dessa campanha, dessa bandeira, né, o Junho Violeta. Conheci através da Flávia Fusco, do Instituto Velho Amigo, que tem feito um trabalho excepcional, não é? E iluminando, inclusive, pontos da cidade de São Paulo, monumentos históricos, prédios públicos, com as cores, né, violeta, para justamente chamar a atenção dessa campanha, não é? Mas, doutora, antes da gente se aprofundar aí no que diz, no objetivo da campanha, é recente essa campanha? Eu que estou desinformado ou que não tinha tanta divulgação, hein? Não, a campanha não é recente, ela já existe há vários anos, né? É que efetivamente eu acho que ela é uma das menos divulgadas, apesar do assunto ser um problema muito sério, um problema de saúde pública, inclusive, né? Mas ela é pouquíssimo divulgada, né? O Junho Violeta, eu penso que ficamos mais no Outubro Rosa, Novembro Azul, no amarelo, né? Na campanha contra o suicídio, mas efetivamente o junho é pouco divulgado. Bom, vamos entrar então no que diz, né, no objetivo dessa campanha, instituída aí pela ONU, Organização das Nações Unidas, que é sobre a violência, né, a conscientização da violência contra o idoso, que é, como você disse, uma questão de segurança pública, não é? Eu tenho aqui alguns dados para compartilhar com a nossa audiência, que no primeiro trimestre de 2024, mais de 42 mil denúncias de violações contra pessoas de 60 anos de idade ou mais já foram registrados. E esse número é bem maior, muito superior ao mesmo período de 2023, de 2022, revelando aí um cenário alarmante, não, doutora? Na verdade, você tem razão. O que nós temos observado é que a cada ano, né, aumenta o número de denúncias e o aumento, eu poderia dizer que é quase exponencial, né? Ou estamos divulgando mais e as pessoas estão sendo mais alertadas sobre o que é a violência contra a pessoa idosa, ou efetivamente a gente tem passado por um momento muito crítico. Se a gente pensar que o Brasil, pelo último censo, teve um envelhecimento importantíssimo, né, da sua população, preocupa muito esses números. Pela sua experiência, pelos estudos que você participa, não é? A gente não tem não só a violência física, os maus tratos ali, mas um leque ali, não é, de negligência que entra também nessa questão, exposição de risco à saúde, tortura psíquica, né, os maus tratos, violência patrimonial, financeira, são várias ali, né, são vários tipos, várias formas de violência, não, doutora? Sim, são várias formas e o que a gente observa é que normalmente elas vêm sobrepostas, o que preocupa mais ainda. Então, quando você vai atender ou conversar com uma pessoa idosa sujeita à violência, é frequente que você encontre, por exemplo, violência psicológica associada com financeira, associada com negligência, o que nos deixa mais ainda preocupados, né? Agora, o que vem primeiro então, doutora? Que assim, se a gente pudesse colocar num ranking, o que estaria em primeiro? Nós temos observado que ao longo dos anos a negligência costuma estar em primeiro lugar sempre, né, em termos de denúncias. Em termos de notificação, existe uma diferença de denúncia e notificação. Vou explicar primeiro. A denúncia é feita quando a pessoa idosa ou alguém que observa violência faz, né, entra no Disque 100 ou procura o Ministério Público, enfim, e faz uma denúncia. A notificação é feita pelos profissionais que trabalham no sistema de saúde ou assistência social, né? Então, existe essa diferença. O que a gente observa é que a negligência vem sempre em primeiro lugar, mas existe uma diferença nas demais. A violência psíquica costuma ser a segunda, a violência financeira costuma ser a terceira, né? Violência física a gente percebe que vem diminuindo ao longo do tempo, né? E
o que é bom, mas as outras têm aumentado, então também nos deixa preocupado, né? E o que tem aumentado, assim, grandemente é a violência financeira. Pode continuar, por gentileza, doutora. Ah, tá. E, enfim, não, é que parou, aí eu fiquei sem ver, né? Não, a financeira envolve, claro, questões financeiras, mas é você não dar a liberdade, a autonomia, tomar posse, seria isso então, não é? Na verdade, o que a gente observa e que a gente tem visto isso com uma certa frequência é a pessoa idosa se endividar, né? Ou através do consignado, principalmente através do consignado, para poder proporcionar às suas pessoas queridas, né? Principalmente filhos, filhas, netos e netas, algum conforto material, né? E isso preocupa bastante, porque o acesso ao empréstimo consignado é um acesso para a pessoa idosa aposentada relativamente fácil. E existe toda uma questão do mercado de assédio a essas pessoas idosas, né? No sentido de, não, você pega o empréstimo consignado, as prestações vão ser muito baixas, enfim, e quando a pessoa observa, ela está praticamente com a aposentadoria dela comprometida. Então, esse tipo de violência tem preocupado bastante. Outro tipo de violência financeira é a que você comentou mesmo, né? Receber aposentadoria no lugar da pessoa idosa, não deixar que ela seja autônoma para gastar o seu dinheiro da melhor forma possível, enfim, isso também a gente observa, mas o consignado é algo que nos preocupa. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Maria Elisa Gonzalez, geriatra, falando sobre a campanha Junho Violeta, né? A gente precisa também chamar a atenção para essa campanha, a gente está discutindo aqui com a doutora, né? Eu quero detalhar ainda mais essas questões todas da violência, dos tipos de violência, mas antes, só para não deixar passar aqui, existe o Estatuto do Idoso, né? Que estabelece responsabilidades, ações protetivas, uma série de medidas de responsabilidades, mas eu queria saber a sua opinião, se esse documento ele precisa ser atualizado, se o que tem lá é suficiente. É claro que uma coisa é o papel, é a teoria, e na prática é uma outra coisa, funciona de uma forma diferente, né? Mas por se tratar de um documento legal, oficial, qual a sua opinião sobre o Estatuto do Idoso, doutora? Olha, na minha opinião, o Estatuto do Idoso foi um ganho imenso. Tá? Porque efetivamente, apesar dele ter demorado o trâmite, né, legislativo dele, o ganho que o Estatuto trouxe em termos de direitos da pessoa idosa foi muito grande. Eu penso que o problema é que ele é muito pouco conhecido pelas pessoas idosas de maneira geral. E isso é que eu acredito que seja o grande impeditivo para que a gente não possa ter todas essas medidas protetivas funcionando da melhor forma. Mas ele é um avanço e um avanço importantíssimo. Essas denúncias, essa visibilidade da violência que a gente tem hoje, né, todas as questões das instituições de longa permanência sendo observadas, né, da discussão sobre estresse do cuidador, enfim, né, da própria formação dos profissionais para atender a pessoa idosa, tudo isso são ganhos do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, eu penso que é uma das legislações, apesar de menos conhecida, por exemplo, que o da criança e adolescente, é bem efetiva. Não, e você sabe, né, que até obras como novelas, por exemplo, filmes e séries, né? Me lembrei agora de Mulheres Apaixonadas, né? Que recebi até aqui no programa a atriz Regiane Alves, né? Que através da novela pôde também levantar essa questão, não é? E que mais pessoas pudessem conhecer o que diz, o que trata o Estatuto do Idoso. Abordava ali aquela relação da Doris, da personagem, com os avós, né? A Carmen, o Osvaldo, e que até chocava os telespectadores da forma realística que tratava o assunto, mas acho que também é dessa forma realística mesmo, a verdade nua e crua, para trazer o que os idosos realmente passam, não, doutora? Sim,
porque efetivamente a gente tem observado, se você observar, agora que você comentou da telenovela, a gente tem vários filmes também, várias outras questões que têm trazido à tona essa questão do envelhecimento, porque o mundo, depois da Segunda Grande Guerra, né, no século passado, ele veio num processo de envelhecimento muito acelerado. E se a gente não perceber, né, como a sociedade vê a velhice, né, a gente não vai conseguir garantir os direitos da pessoa idosa. Vou me fazer mais clara. Na verdade, nós ainda temos muito medo de envelhecer, né? O envelhecimento, ele ainda não é visto como algo desejado, né? Não desejo rugas, não desejo um cabelo branco, não desejo, né? Acho que envelhecimento eu vou ficar velho e não vou conseguir ser produtivo, vou ficar encostado, quando isso não é a realidade. Né, a realidade que nós temos, a maioria das pessoas idosas no mundo todo são ativas e tem aí muita coisa ainda a contribuir com a sociedade. Mas essa visão do envelhecer é algo que nos prejudica muito. A Organização Pan-Americana, né, de Saúde, ela diz que na América Latina e Caribe, que inclui o Brasil, a gente tem o preconceito, né, os estereótipos, os mitos sobre envelhecimento potencializam a violência contra a pessoa idosa. Então é importante que a gente entenda que o envelhecimento é uma fase da vida e que ela pode ser muito bem vivida, né, não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. E penso que as telenovelas, os filmes, a literatura têm trazido isso. E tem trazido muito também a questão do envelhecimento, que não é tão bom, né, como o Alzheimer ou algumas outras questões, né, que acabam acontecendo com o avançar da idade e que também potencializam a questão da violência, né? Mas o envelhecimento pode ser algo muito bom. Eu quero falar sobre longevidade de vida, qualidade de vida, né? Longevidade e qualidade de vida, bem-estar. Tem aqui algumas perguntas, alguns comentários aqui dos nossos ouvintes. O Francisco Ferreira de Oliveira está conosco, o André HQ, a Ana Maria Moraes de Santos está caminhando na praia, mas está ouvindo aqui o programa, a Maria Diva Pina, Janete Ishigaki, ansiosa com mais informações para a nossa saúde, acompanhando aí o tema Junho Violeta, o Paulo César Leandro, Júlio Pinheira de Matos de Tremembé, o Luiz Pérez, Edilene Soares, o Walter Ivan, tá ouvindo a gente em Miami, que legal, muito obrigado aí, tem o pessoal do WhatsApp que a gente vai registrar já já, mas doutora, voltando a falar sobre a campanha e a violência, eu estava lendo um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, que analisaram as denúncias de violência aos idosos de 2020 a 2023. E nesse artigo tem alguns dados para a gente debater e discutir aqui. Não é? Um deles é a análise sobre o agente suspeito de violência em casos envolvendo os idosos vítimas, né? E que trouxe, né, expôs que os filhos são maioria dos suspeitos em casos declarados, né? No ranking dessa relação suspeito versus vítima, nós temos aí, em primeiro lugar, filhos, familiares, marido e mulher, prestadores de serviço, cuidadores, enteado, enteada, ex-marido ou ex-esposa, desconhecidos, vizinhos e outros. Então, o que esse estudo nos traz, não é, doutora? Que o abandono, a negligência, os maus tratos, o descaso, começa mesmo em casa, não? Sim, infelizmente isso é uma tendência mundial. A gente fez, eu conheço esse estudo que você citou, um estudo muito interessante, e nós fizemos um estudo há uns 3 anos atrás, no começo da pandemia, que a gente levantou a literatura mundial sobre violência contra a pessoa idosa. E o que a gente percebe é um certo perfil do agressor. E os filhos e filhas são os principais agressores. Isso chama muito atenção. Por quê? Porque mostra que algo está errado nessa relação.
né? Pode ser o estresse do cuidador, pode ter aí várias coisas, mas o que a literatura mostra é que existe muita relação entre a violência contra a pessoa idosa praticada por filhos e a dependência de algum tipo de droga, lícita ou ilícita, né? Dentro das lícitas, o álcool é o que predomina, né? Também se nota que acontece mais essa violência dos filhos quando a pessoa idosa tem algum grau de dependência que leva, né, esse filho ou filha a ter que ter um cuidado maior. E também aqui aparece muito a questão, torna a dizer, da violência financeira e da violência psicológica, né, não só a negligência. Então, os filhos estão relacionados principalmente a essas três violências, não que não estejam com as outras, mas essas são as principais. E também a gente observou um aumento, né, desses casos todos durante e depois da pandemia também. Isso ajudou a agravar essa situação, né, doutora? Sim, na verdade, durante a pandemia, nós tivemos um aumento da violência intradomiciliar de uma maneira geral, né? A violência contra a pessoa idosa, só para contextualizar, ela é o que nós chamamos predominantemente uma violência intradomiciliar, ela acontece dentro do domicílio. É a mesma coisa que a violência de gênero, né, contra a mulher ou a violência contra a criança, que acabam acontecendo principalmente no ambiente domiciliar. E durante a pandemia, como as pessoas tiveram que estar, né, isoladas e de alguma forma mais juntas, houve esse aumento significativo da violência. Doutor, e de que forma, não é, o Instituto Velho Amigo, outras instituições, não é, os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui atentamente, podem atuar nesses casos, não é? Tem a prevenção, tem a denúncia também, né? Porque muitas vezes o idoso ali, a pessoa, a gente fala idoso, né? Mas a pessoa, né? Esse público, esse perfil acima de 60 anos, até pelo grau de parentesco, fica com medo, né, de denunciar, de tomar uma atitude mais drástica, né? Mas de que forma, não é, trabalha o Instituto, de que forma a gente pode proceder nesses casos? Eu diria que não é só medo, existe uma questão afetiva, né? Você denunciar o seu filho ou o seu neto não é fácil, né? E a gente tem que pensar que a pessoa idosa que está sofrendo violência é uma inversão dos papéis sociais, né? O que se espera, né, de maneira geral, é que haja um respeito para com as pessoas que envelhecem. E essa pessoa se vê sofrendo uma violência dentro de casa, ela tem muita vergonha, ela tem muito receio de denunciar. Então é importante, vou começar pelas denúncias, depois eu vou para a prevenção. Então é importante que a população saiba que não é obrigatoriamente a pessoa idosa que necessita denunciar. O Disque 100 aceita denúncias de outras pessoas, o próprio Ministério Público, ou mesmo a delegacia da pessoa idosa, ou outras delegacias. Então as denúncias, elas não precisam vir obrigatoriamente da vítima, elas podem ocorrer de quem observa, né, ou até vivencia uma situação de violência contra a pessoa idosa. A prevenção, o Instituto Velho Amigo, ele trabalha muito com a questão da prevenção. Então é importante que a pessoa idosa conheça os seus direitos, que a gente observe como é que está essa relação intrafamiliar, né? Então, existe estresse do cuidador? Não existe? Só uma pessoa da família que está cuidando e está sobrecarregada? Podemos redividir as tarefas entre as famílias para que essa pessoa não se sinta sobrecarregada? Enfim, então, a vertente da prevenção, ela vai por esses dois caminhos. Tanto na questão da informação e educação sobre seus direitos à pessoa idosa, quanto às famílias e às pessoas da comunidade de maneira geral, para que elas conheçam não só o Estatuto da Pessoa Idosa, mas também possam se preparar para cuidar melhor dessa pessoa idosa, se ela necessitar de cuidado. Conosco aqui o Ricardo Schinenberg, de Santa Catarina, a Toninha Scatena também está aqui participando conosco, o Ivaldo Lucena, o Edson Rossini, a Maria Elizabeth Gianotto, a Neuza Michelin, Thelma Rolim Alves, a Loreta Bellini, do bairro de Santana, está nos preparativos para quermesse lá em Santana, a Odélia Vido também está conosco, né? A Vera
Pirillo, a Dulce Fernandes, a Dirnei Vieira, Margarete Oda, todo mundo aqui conectado com a gente, tem participação dos nossos ouvintes por áudio, hein? Vamos colocar aqui a primeira mensagem, vamos lá. Bom dia, Danilo, ótimo tema para mim, que estou quase chegando na terceira idade, né? Estou com Opa, tá acelerado o áudio, vamos colocar aqui para anos. todo mundo entender, vamos lá. Bom dia, Danilo, ótimo tema para mim, que estou quase chegando na terceira idade, né? Estou com 58, caminhando para 59 anos. Pergunte à doutora o que ela acha das casas de apoio, ou não vou falar, o asilo. Como confiar nessas instituições, que a gente vê muitas notícias terríveis a respeito delas. Obrigado, Evandro Lamole, aqui de Jandira. Obrigado, Evandro. Essa é uma outra discussão, né, doutora? Porque você falou há pouco que às vezes os filhos, os familiares, enfim, também não têm condições, né, de cuidar, mas tem condições, por exemplo, financeiras, de colocar num asilo, numa instituição, num abrigo, numa clínica, não é? Mas e aí, não é? Existe também essa preocupação com a confiança, de ser bem cuidado, de ser bem tratado, de ser acolhido. Qual que é a leitura que você faz também dessas casas, dessas clínicas? Na verdade, nós temos que tomar algum cuidado. É importante que a família observe se a clínica é uma clínica regular, porque normalmente a maioria das denúncias que são recebidas são de clínicas irregulares. Então, elas recebem o dinheiro da família, a família acredita que a pessoa idosa está sendo bem cuidada, mas ela não está. Então, é muito importante observar a parte documental das clínicas, né? Para nós não usamos mais a palavra asilo, né? Usamos a palavra instituição de longa permanência, porque a palavra asilo, ela está muito ligada a uma questão mais de depósito, coloca a pessoa idosa lá e não faz nada. Uma boa instituição de longa permanência, ela se preocupa em manter a qualidade de vida dessa pessoa idosa. Então, é uma instituição que vai estar preocupada em estimular essa pessoa idosa para que ela ande, para que ela tenha atividade, para que ela tome a sua medicação da melhor forma possível, né? Se ela estiver acamada, para que ela tenha as trocas de fralda corretamente, para que ela seja mudada, né, na cama, né, de decúbito, para que não haja aquilo que comumente se chama, né, de escara ou aquelas feridas, né, por ficar muito tempo acomodado. Então, é importante que a família vá na instituição e observe como essa pessoa está sendo tratada. Quais são as condições que aquela instituição fornece para que haja estímulo, para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida dentro da instituição. E isso nem sempre está relacionado com o valor a ser pago, né? Então, é importante que a família conheça e é importante também que tenha referências de alguém que já deixou algum familiar ou tem algum familiar naquela clínica, né? Existem normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do próprio estado, município, que essas clínicas devem prestar contas para a vigilância sanitária municipal, estadual e federal. Então, é importante que a família também observe, né, se essa prestação de contas está correta. A Cida Luzumira está mandando mensagem para cá, o Valdir Nogueira. O Valdir Nogueira tem um comentário aqui, a opinião dele aqui no nosso chat, deixa eu ler aqui. Danilo, a maioria dessas clínicas acabam sendo depósitos de idosos, entre aspas, né? Quanto a família coloca um idoso nesses locais e acham que fizeram a sua parte, não é? A Regina Barros de São Carlos, ela diz que ela trabalha na pastoral da pessoa idosa e esse detecta como o idoso está sendo tratado, né? Como o idoso está sendo tratado, faz esse trabalho de acompanhamento, né? Junto do idoso, de respeito, né? Visitamos uma vez por mês e na maioria identificamos esses problemas, né? É o complemento aqui da Regina Barros. A Sofia, bom dia, doutora.
Ah, não, acho que ela está usando o perfil de alguém. A Maria Zélia. É Maria Zélia de Diadema. Parabéns pelo tema do programa. Precisamos ampliar esse debate. Você deu o pontapé inicial, não é? E tem um outro assunto também, um outro debate que é importante a gente colocar aqui. E esse vem de um nosso ouvinte, uma mensagem de áudio. Vamos acompanhar aqui. Bom dia, Danilo. Eduardo Lamoglia, de Curitiba. Eu gostaria de ter uma opinião da doutora, da tua entrevista hoje, excelente, sobre a questão da idade avançada das pessoas, sobre a violência praticada pelo mercado de trabalho com o etarismo. Porque eu entendo que o bem envelhecer não elimina a necessidade de continuar trabalhando, que é uma forma de manter as pessoas ativas e com a cabeça boa para continuar uma vida produtiva e efetiva na sociedade. Obrigado, um abraço. Essa é uma outra questão também importantíssima e fundamental, né? Os espaços e as oportunidades no mercado de trabalho para essa população que quer e consegue, tem condições de trabalhar e de contribuir, não, doutora? Na verdade, esse ponto é importantíssimo e fundamental, né? A questão do etarismo, para a pessoa idosa, nós chamamos de ageísmo, né? Mas o etarismo, de uma maneira geral, ele está muito presente no mercado de trabalho. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que em determinados segmentos, você com 35 anos já é considerado velho para aquele tipo de trabalho. Então, isso é um problema social extremamente importante, porque em uma sociedade que envelhece cada vez mais, o mercado de trabalho tem que começar a pensar seriamente em como incorporar essas pessoas de uma forma mais plena, né, e ativa dentro das empresas. O que nós observamos em termos de pesquisa no Brasil é que ainda há poucas empresas que dão oportunidade para pessoas acima de 60 anos, algumas até acima de 45 anos, ou como eu comentei, em alguns segmentos do mercado, acima de 35. Então, como é que fica? Num país em que a gente tem a cada dia menos pessoas jovens e a cada dia mais pessoas idosas, como é que fica essa questão do trabalho, né? E temos que lembrar o que foi dito aqui pelo ouvinte, né? Não é porque eu fiz 60 anos que eu esqueci tudo a minha bagagem que eu acumulei durante esse tempo todo. Eu ainda tenho muito a contribuir para a sociedade, né? Mas a visão que se tem da pessoa idosa como improdutiva, como, nossa, fez 60 anos, não serve mais, ou fez 65, enfim, tem que se aposentar, isso é uma coisa que é cultural. Eu remeto novamente para aquela observação que eu trouxe da Organização Pan-Americana, né, de Saúde, em que na América Latina e Caribe a gente tem um preconceito muito grande associado a que a velhice é só um adoecimento, a velhice é só improdutividade, e isso não é fato. Então, conforme nós afastamos essas pessoas do mercado de trabalho, estamos perdendo oportunidades. E é um público que está crescendo, não é? No último censo, por exemplo, o total de pessoas com 65 anos ou mais, no Brasil, chegou a 10% da população, né? Uma alta de 57% com relação a 2010, não é? E aí eu já queria entrar também num outro assunto, mas que tem tudo a ver com o nosso debate aqui, com relação à longevidade, não é? Porque as pessoas estão vivendo mais, isso é fato. Só que viver mais significa viver melhor? Como que está essa questão de longevidade versus qualidade de vida, doutora? Essa questão da qualidade de vida é algo que a gente tem efetivamente que se preocupar, né? Existem algumas regiões no mundo que são chamadas de blue zones, né? Que são as regiões onde nós temos mais longevos, pessoas acima de 100 anos. E elas têm sido objeto de muito estudo. Também o que leva uma pessoa a um bom envelhecimento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que um bom envelhecimento não significa ausência de doença. A pessoa pode até ter pressão alta, diabetes, mas se ela tiver com a sua doença controlada, ela pode ter uma qualidade de vida perfeitamente adequada. Não é toda pessoa idosa que é doente.
E não é todo doente que não tem qualidade de vida. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve destacar. Uma das coisas que se observa e que está mais relacionada à qualidade de vida, conforme a gente envelhece, é o nosso propósito de vida. É importante que as pessoas tenham um propósito de vida, tenham um objetivo. Bom, me aposentei, agora o que eu vou fazer? Né? Tentem ressignificar sua vida, ou tenham sonhos, desejos, porque é isso que nos motiva. Outra coisa que se nota muito em relação à qualidade de vida é o que nós chamamos de apoio social. O quanto eu tenho de rede de apoio, amigos, né? Não só a família, porque a gente mesmo comentou, né, que a violência ela acaba sendo predominantemente intrafamiliar. E o idoso que tem isolamento social, ele tem muito mais adoecimento e tem mais violência. Então, é importante ter uma rede social. Então, nós temos vários espaços aí, os núcleos de convivência para a pessoa idosa, né, os bailes, enfim, para que a pessoa se mantenha ativa. Outra coisa... Não, desculpa, te cortei. Não, por gentileza, para você concluir, doutora, perdão. Sim. E outra coisa é se mexer, não é? É ter algum tipo de atividade física, né? Isso é importante, que seja prazerosa, né? Porque também para fazer algo que seja muito chato não vale muito a pena, né? Mas uma atividade física, uma boa alimentação, isso também vai fazer diferença. Pode falar. Não, eu ia dizer que essas zonas azuis, né, blue zones, não é fake news, não é só série de televisão, de Netflix, não, elas existem, né? Para quem ficou curioso aqui, são algumas zonas no Japão, na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos e na Costa Rica, evidentemente que regiões e cidades específicas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em Loma Linda, na Califórnia, essa região que, de acordo com os estudos e com as pesquisas, os habitantes lá, as pessoas que moram lá, que vivem lá, que se desenvolveram lá, têm ali uma década a mais de vida do que no restante dos Estados Unidos, né? E então é muito curioso, porque esse estudo também trouxe ali os segredinhos, né, para você envelhecer com saúde, né? Então aí aborda a questão que a gente já até tratou aqui quando a gente falou de Junho Violeta, não é? Que é ter familiares, entes queridos, amigos, não é? Isso perto, porque isso fortalece também os vínculos afetivos, principalmente na velhice, né? Então a velhice está muito associada ao isolamento social, você vai perdendo as conexões, as amizades, os contatos, então esse é um dos pontos, é um dos segredos. A espiritualidade, o pertencimento a algum lugar, uma comunidade, a fé, seja a religião que for, isso ajuda também, não é? Ter ali hábitos saudáveis, então tudo isso são os segredinhos dessas blue zones, não, doutora? Exato, e assim, é importante destacar, você comentou na espiritualidade, né? Não obrigatoriamente uma religião, né? Mas o senso de pertencimento, não só uma comunidade espiritual, mas a uma comunidade, né? E isso é muito importante, que tem a ver exatamente com a rede de apoio, enfim, voltando ao Junho Violeta, se olharmos o perfil das pessoas idosas que sofrem algum tipo de violência, a gente vai ver que praticamente todas estão isoladas, e aí ou elas próprias se isolam por sofrer a violência, ou elas são isoladas pela pessoa que perpetra essa violência. Então, é importante que a gente observe essa questão do isolamento, como ela é destacada dentro da questão da qualidade de vida, né? Normalmente, a gente associa a qualidade de vida só com atividade física e com alimentação, mas para o bom envelhecer é mais do que isso, né? É importante você ter feito essas colocações. Muita gente participando conosco, mensagens de áudio aqui, e alguns ouvintes voltaram aqui na questão do lar, né, dos idosos. Como que é o nome mesmo, correto, doutora? Me desculpe aqui. Instituição de Longa Permanência. Instituição de Longa Permanência. Vamos colocar aqui algumas participações, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Aqui no Embu-Guaçu, para dentro de uns bairros bem afastados, bem mato mesmo, tem umas clínicas que eu já ouvi relato assustador.
inclusive no bairro Santa Rita. Só que assim, eu já entrei no Instagram da prefeitura, já falei, só que assim, pelo que eu vejo, é relatos de pessoas que trabalharam lá, assim, coisa horrível, tipo, dar banho em idoso no frio, com banho gelado, assim, coisas assim que machucam a alma da gente de ouvir, mas não vejo fiscalização, infelizmente. Aí já a doutora passou algumas observações, né, pra gente ficar atento e acompanhar, uma situação terrível mesmo. Obrigado aí ao ouvinte que participou. Tem mais uma aqui que também é uma outra preocupação, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Opa. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber quando a situação ela é o contrário. Os filhos estão se preocupando com os pais, com os idosos, e eles, os idosos, não querem nenhum tipo de ajuda, não querem morar com os filhos, não querem ir para um instituto de longa permanência e acabam se sujeitando a ficar passando vários problemas sozinhos por não aceitar a ajuda de ninguém. Como que a gente faz nessa situação? Obrigado, Alex de Ubatuba. O Alex levantou também aqui uma questão que a gente precisa discutir, porque aí a gente entra na parte de aceitação, não é? E aí você vê que tem um perfil, um público ali que realmente tem dificuldade em aceitar uma cadeira de roda, uma bengala, um andador, um aparelho de audição, ajudar ali que dê a mão, né, para andar na rua, para descer uma escada, cuidados ali do dia a dia mesmo, né? Os pais também às vezes podem ter, eventualmente, aquela preocupação de não querer incomodar os filhos ou os familiares ali. Então também tem isso, a gente também precisa falar sobre isso. A dificuldade que é muitas vezes de você convencer aquela pessoa que não tem mais condição de dirigir, né? E a pessoa insiste em pegar o carro, em sair na rua, está colocando a sua própria vida em risco e a de outras pessoas. É uma situação difícil, né, doutora? Na verdade porque a gente preza principalmente por manter a autonomia, né, das pessoas, e ninguém gosta de ficar dependente, né? Então você perceber que você está se tornando dependente pode ser algo bem difícil mesmo de aceitar, né? Por outro lado, tem o que a gente trabalha, né, em gerontologia, geriatria, que é a questão do risco. Você falou na direção, né? Quando existe um risco, aí é importante que a gente converse com algum profissional e esse profissional possa fazer essa intermediação para que a gente possa minimizar esse tipo de situação que o ouvinte colocou, né? Porque efetivamente nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar a dependência. Você falou em aparelho auditivo, há várias pesquisas que mostram que a geração que hoje tem 70 anos, ela prefere ficar sem ouvir do que usar um aparelho auditivo. Isso é um problema, porque a falta de audição, né, a perda de audição, é um fator de risco para o que se chama popularmente de demências, né? Então, começa a existir um risco e a gente tem que ponderar até que ponto a gente deve preservar a autonomia dessas pessoas idosas e até que ponto a gente deve evitar esse tipo de risco. Então, vale a pena uma mediação familiar para que a gente possa entender melhor o caso e possa auxiliar tanto a pessoa idosa a manter o máximo possível sua autonomia, quanto a família para que ela não fique tão preocupada e para que não haja risco para essa pessoa idosa. Eu sei que é fácil falar de uma posição aqui diferente, mas todos nós vamos chegar lá, né? Assim eu espero, mas isso também traz a qualidade de vida, não é, doutora? Então, se essa pessoa reluta ali em colocar um aparelho ou aceitar uma bengala, por outro lado, precisa ter também o entendimento que a bengala, o andador, uma cadeira de roda vai trazer mais segurança, não é? Conforto, apoio, firmeza, o aparelho você vai conseguir também ter qualidade de vida, né? Então, realmente, é
um debate difícil, eu não tenho direito de fala aqui, mas é por isso que a gente traz especialistas, traz a participação do ouvinte, para todo mundo contribuir nessa discussão, né? Na verdade, eu acho que são situações complexas. A gente tem algumas situações que são muito difíceis, Danilo. A gente precisa se colocar também no lugar da pessoa idosa, sim, né? Sim. De repente, você tem que usar uma fralda, por exemplo. Né? Então você passou sua vida toda ativa, de repente você cuidou dos seus filhos, você passa a ser dependente dele, tem que usar fralda, tem que usar um aparelho, enfim, não são situações muito simples, né? São todas situações que geram aí, podem gerar algum tipo de mal-estar, né? Eu penso que por isso é importante que a sociedade discuta o envelhecimento. Acho que ainda no Brasil discutimos muito pouco a nossa realidade social. Você comentou do censo. Pois é, em um país que nós temos praticamente 10% da população acima de 60 anos, o que a gente está se preparando para isso? Como nós que hoje ou temos mais de 60 ou não temos mais de 60, estamos nos preparando? Às vezes eu chego na sala de aula, eu sou professora também, e eu pergunto para os meus alunos, né, futuros médicos, vocês já se imaginaram com 60, 70 anos? Eles têm 20, eles caem na risada, né? Eles acham que, imagina, nunca vão chegar aí, mas vão. Né? Se a nossa expectativa de vida hoje é de 70, deles vai ser de 80, 90. Então, como nós, sociedade, estamos nos preparando para isso? Temos instituições de longa permanência suficiente? Porque hoje as famílias nem sempre são não só o melhor local, mas não podem, porque todos trabalham, por N motivos, né? Uma família que cada vez diminui, tem menos filhos, quem vai cuidar de nós, né? Temos instituições preparadas, estamos aí vigilantes quanto às instituições que temos discutido qualidade de vida na velhice, como é que está o mercado de trabalho. Então, todos esses pontos que a gente vem discutindo, eu penso que nós brasileiros ainda discutimos pouco, né? E isso me preocupa, porque como é que vai ser o envelhecimento dessa população que está, por exemplo, com a sua idade, né? Então, eu acho que é importante que a gente passe a discutir mais a respeito dessa questão do envelhecimento. Ô, doutora, a título de curiosidade aqui, tem algum país que esteja na vanguarda, que tenha ações que sirvam de exemplo, né, para outros países? Tem alguém que está ali na frente, não só com instituições de longa permanência, mas ações na sociedade, mercado de trabalho e até, vou falar aqui assim, o básico, que seria, por exemplo, a acessibilidade, né? Um dos problemas, né, que a gente tem aqui em São Paulo e em outras cidades tantas é questão de você não conseguir andar na rua, né, nessas calçadas. Isso é só um dos problemas. Tem algum país que esteja ali com iniciativas bacanas aí? Nós temos vários na Europa, né? Porque a Europa foi a que envelheceu primeiro. A gente tem que lembrar que a Europa teve aí quase 100 anos, né, de processo de envelhecimento, e nosso país envelheceu super rápido. Então, por isso que também a gente tem sido pego de calça curta. Mas existem várias assim, muitas coisas que estão sendo realizadas. Nós temos, por exemplo, o movimento das cidades saudáveis, né? De você envelhecer no local da casa. Existem vilas específicas para as pessoas que têm, né, o que se chama de demência, para que elas possam permanecer o mais autônomo possíveis, mesmo tendo um problema de doença. Então, é toda uma vila adaptada para a realidade dessas pessoas. Existem vários exemplos aí até de como o sistema de saúde se organiza, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, na Holanda, na Dinamarca. A gente tem vários exemplos de como vão sendo colocadas essas questões de envelhecimento e a sociedade vai se adaptando para lidar com isso. Eu penso que esse movimento das cidades saudáveis né, e do envelhecer, né, no local é muito importante, porque é exatamente isso que você falou. Como eu vou tornar uma cidade acessível às pessoas que envelhecem? Como estão as calçadas, como estão os semáforos, né?
Semáforo é só visual? A gente tem uma perda visual que acompanha a velhice. Será que eu não tenho que pôr um semáforo auditivo? Como é que está o tempo desse semáforo? Como é que estão, além das calçadas, os próprios estabelecimentos, né? Será que tem rampa? Será que é possível entrar com um andador dentro de algum restaurante? Ou eu vou ficar esbarrando em todo mundo? Então, todas as questões de acessibilidade que são postas para as pessoas com deficiência, elas também são postas no processo de envelhecimento. Então, se a gente olhar para a Europa, torna a dizer que teve mais tempo do que nós para se organizar, a gente tem vários exemplos que poderia adaptar aqui para o Brasil, né? Temos algumas cidades que já estão nesse movimento de cidade amiga da pessoa idosa, mas a gente ainda tem algum caminho para fazer. O ouvinte Fabiano Pimentel disse que tem medo da velhice. Ele está com 45 anos e quando pensa nisso tem medo. O Rodrigo Fausto está aqui mandando um abraço à professora Maria Elisa, o Eurides Machado, o Rodrigo Fausto, excelente professor do Centro Universitário São Camilo. É lá que você dá aula, doutora? Dou aula, deve ter sido meu aluno. Obrigada, Rodrigo. A Cleusa Muniz está aqui em Santos, está ouvindo, um belo dia de sol, está adorando aqui, parabéns mais uma vez pelo excelente tema. Carmelita também, ouvinte, tem familiares que optaram por deixar o idoso na casa de permanência, simplesmente para que o mesmo não incomode em casa, né? Nem pelo fato de gastos, né? A opinião dela aqui, uma situação que passou, não é? Eurides Machado, a Denise Corrochano também, adorando aqui o bate-papo e as dicas, o Marino de Juiz de Fora, quem mais? A Aldélia Vido, a Wanda Regina de Peruíbe, Gilmara também, muita gente participando. Eu queria agradecer a Lúcia Maria da Vila Mariana, o Clodoaldo Tibiriçá, Leucis Teixeira em Uberaba, ouvinte do interior da Bahia também está aqui, não deixou o nome, mas te agradeço aqui pela audiência. E quem mais aqui? Araci do Jaguaré, Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento, muitíssimo obrigado aí. Mandar um abraço pro Felipe Vieira também, que sempre participa conosco. Eu queria agradecer demais a doutora Maria Elisa Gonzalez, geriatra, e agradecer também ao Instituto Velho Amigo, a Flávia Fusco, por esse debate, né? A gente falou bastante coisa aqui da campanha Junho Violeta, a gente falou sobre longevidade, sobre qualidade de vida, a gente trouxe pontos importantes aqui, não é, doutora? Sem dúvida, eu gostaria de dizer o seguinte, olha, não tenham medo de envelhecer, né? A gente tem que pensar que a velhice é só mais uma fase da vida, como foi a infância, como foi a adolescência, como é a adultez, né? O que a gente tem que pensar é que a sociedade tem que estar preparada para nos auxiliar, a gente tem que contribuir com a nossa qualidade de vida, mas também a gente tem que estar uma sociedade preparada para que a gente possa envelhecer. Mas envelhecer é muito bom, não tenha receio. Doutora, diga, por gentileza. Eu penso que se a gente discutir mais essa questão, né, de quais as possibilidades que o envelhecimento traz, as pessoas vão ter cada vez menos medo de envelhecer. Doutora, brigadíssimo, viu, pelo tempo, pela disponibilidade aqui, por trazer, não é, jogar um holofote aqui nesse assunto que não é tão discutido, tão debatido, e a gente precisa mesmo falar mais sobre isso. Brigadíssimo, bom fim de semana, viu? Muito obrigada, eu que agradeço bastante aí a oportunidade de estar com vocês nesse debate importante e fico aqui à disposição. Bom final de semana e grande abraço. Até uma próxima, obrigadíssimo. A gente conversou com a doutora Maria Elisa Gonzalez, geriatra, sobre Junho Violeta e outros assuntos importantes aí.